O Brasil Justiça desta semana vai falar sobre o Poder Judiciário e a sociedade, os juizados especiais federais e também o meio ambiente. Para falar sobre esses assuntos, o nosso entrevistado é o juiz do 1º Juizado Especial Federal Previdenciário de Blumenau, Zenildo Bodnar. Magistrado há 12 anos, ele é professor de Direito Ambiental. Doutor Zenildo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa DMB O Brasil Justiça. A satisfação e a honra de participar é toda minha. O meu agradecimento à MB pela oportunidade de debater e compartilhar ideias sobre temas tão relevantes para a administração da justiça no nosso país. Doutor Zenildo, o Brasil é considerado o país do futuro pelo seu elevado desenvolvimento nas mais diversas perspectivas. Nos direitos fundamentais, há o que ser comemorado? Sem dúvida, nós estamos prestes a comemorar 25 anos de uma Constituição que tem um vasto repertório de direitos de extrema relevância para avançar nesse patamar de desenvolvimento que todos nós tanto almejamos, em especial nos direitos fundamentais sociais. Porém, temos que destacar que o caminho ainda é longo, temos já muito o que comemorar, mas ainda em vários temas como saúde, educação, habitação, transporte público, planejamento urbano, meio ambiente, a caminhada é longa e por isso a importância da participação intensa da sociedade e a estruturação do Poder Judiciário de forma a dar respostas eficazes, prontas para essas demandas que são tão relevantes e que se multiplicam no nosso dia, no fórum em geral. Qual o papel do cidadão? O cidadão tem um papel extremamente destacado. Hoje, uma dimensão substancial, material de democracia, não significa apenas votar periodicamente, mas sim exercer os seus direitos no cotidiano. Em especial, reivindicar esses direitos, quer seja do poder público, quer seja de particulares, nas mais diversas relações que nós estamos sujeitos no nosso cotidiano. Relações de consumo, com instituições financeiras e de um modo em geral. Destaco, por exemplo, agora um amplo movimento social que sai das redes sociais, aliás, um instrumento importante, moderno, graças à revolução tecnológica de participação, e que vai às ruas. E que eu diria que tem nós também, do Poder Judiciário, como destinatários. Nós também precisamos ouvir essa comunidade que está reivindicando espaços de cidadania, está reivindicando direitos para que esses direitos sejam assegurados. A esperança é que com essa parceria do cidadão, muitos direitos sociais, eu não diria esquecidos, mas não implementados a contento, passem a fazer parte do cotidiano dessas pessoas, em especial daquelas mais fragilizadas. Quando nós falamos de efetividade de direitos e de direitos sociais, destacadamente, uma preocupação muito grande diz respeito a essa implementação, essa fruição de direitos de forma isonômica, ou seja, de maneira igualitária. Uma das grandes preocupações no país hoje, até pelas suas dimensões continentais, a sua grande variação cultural, é que nem todas as pessoas têm acesso a direitos que são formalmente reconhecidos. Muitos sequer conhecem esses direitos. Então nós precisamos ainda melhorar esse acesso nas mais diversas perspectivas, inclusive por intermédio do Poder Judiciário. O cidadão, ele pode interferir diretamente nas decisões do poder público? Pode. Em vários momentos, o cidadão ele é oportunizado ao cidadão uma participação direta. Destacaria no tema do ambiente a possibilidade de realização de audiências públicas, quando se elabora um plano diretor para abordar temas de extrema relevância como mobilidade urbana, a ordenação de todo aquele ambiente de vida que a maior parte hoje da população brasileira está sujeita, o cidadão é dado a essa oportunidade. Então são espaços importantes que precisam ser ocupados. Não só esses espaços, como nós também temos a possibilidade até de participação por intermédio do próprio Poder Judiciário, quando o cidadão ajuiza, por exemplo, ações populares, questionando decisões importantes do governo que muitas vezes contrariam interesses legítimos que são amparados pela Constituição. É possível afirmar que o Poder Judiciário exerce o papel de guardião dos direitos fundamentais? Perfeito. A nossa Constituição ela atribui o monopólio da jurisdição ao Poder Judiciário. Isso significa que a última palavra com relação ao tema dos direitos, da implementação de políticas públicas, vai passar pelo crivo do Poder Judiciário. Porém, é muito importante
sempre destacar que o Poder Judiciário ele atua apenas para remediar, ou seja, para corrigir aquilo que não aconteceu da forma adequada. O mais importante é que os direitos sejam observados, sejam respeitados, quer seja pelo poder público, quer seja por particulares, espontaneamente, ou seja, não dependam daquela imposição por parte do Poder Judiciário. Por que isso é tão relevante? Primeiro, por uma questão até temporal. Quando o Poder Judiciário atua de forma substitutiva para prover um determinado direito, ele o faz com uma certa defasagem temporal, algum tempo após. E também por uma segunda razão muito evidente, que é a própria questão das impossibilidades fáticas até do Poder Judiciário gerenciar, por exemplo, políticas públicas. No tema de medicamentos, como todos nós sabemos, hoje há uma progressiva judicialização, ou seja, muitas questões chegam ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, evidentemente, não pode cruzar os braços, ele precisa atuar também nesse tema. Mas quando ele o faz com dificuldades, ele não tem condições operacionais e gerenciais para conseguir, em termos otimizados, prover para um grande número de pessoas aqueles bens que são essenciais. No tema da saúde, nós ainda temos muito a avançar. O Brasil perde, em termos de ranking da Organização Mundial da Saúde, até para países como o Uruguai. Estamos numa posição muito desconfortável e precisamos avançar muito. Hoje o acesso à justiça está mais facilitado? Em alguns aspectos, sim. O acesso está facilitado tanto pelos juizados especiais, que estão, felizmente, já também no âmbito da Justiça Federal. Hoje nós já temos juizado especial da Fazenda Pública, mas ainda temos vários desafios. Um deles, como eu já destaquei, a falta de conhecimento por parte da população dos seus direitos. Muitos não exercitam os seus direitos por não conhecer que podem pleitear, por exemplo, um benefício assistencial ou reivindicar uma aplicação indevida de uma multa num contrato bancário, dentre outras circunstâncias. Uma questão relevantíssima também que nós temos sempre enfatizar é que não adianta facilitar apenas o acesso ao Poder Judiciário, criar muitos mecanismos de acesso sem garantir que o tratamento dessas demandas seja feito de maneira apropriada. E quando eu falo de maneira apropriada, eu estou me referindo também ao tempo, ou seja, uma resolução rápida e, o mais importante até, uma resolução que gere efeitos além do caso concreto. Porque é muito importante também se pensar não apenas naquele conflito enquanto um acontecimento isolado. Nós temos que pensar num conflito como uma decorrência de uma patologia social, ou seja, de uma falta de implementação espontânea de um direito. E precisamos focar nas causas e não nos efeitos. Muitas vezes uma demanda que chega no Poder Judiciário, uma briga entre vizinhos ou, em especial, nas grandes relações de consumo com grandes concessionários de serviços públicos, é a decorrência da própria deficiência daquele serviço público. Então nós temos que pensar o acesso à justiça não apenas de maneira burocrática, isolada, como uma coisa isolada, mas temos que pensar como um fenômeno amplo e principalmente ter como mira, como foco de atuação, as verdadeiras causas que obstruem, que dificultam o acesso à justiça, em especial o acesso ao respeito dos direitos espontaneamente, quer seja pelo poder público, quer seja por empresas ou particulares. Esse é o ideal, que as pessoas tenham acesso aos seus direitos sem necessariamente ter que ajuizar uma demanda. Isso é verdade. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do primeiro Juizado Especial Federal Previdenciário de Blumenau, Zenildo Bodna, vai conversar com a gente sobre os juizados especiais federais. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições do segundo Encontro Nacional dos Juízes de Família, promovido pela Escola Nacional da Magistratura. O curso será realizado entre os dias 11 e 13 de setembro, no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. 50 vagas estão disponíveis aos magistrados, que devem se inscrever até o dia 7 de agosto no site enm.org.br.
Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o Poder Judiciário e a sociedade. Agora, o juiz do primeiro Juizado Especial Federal Previdenciário de Blumenau, Zenildo Bodner, vai abordar os Juizados Especiais Federais. Doutor Zenildo, qual é a sua avaliação do sistema de justiça dos Juizados Especiais Federais? A estrutura é compatível com a demanda? Esse é um tema de extrema relevância. Juizado significa esperança. Esperança de que os direitos sejam reconhecidos e sejam reconhecidos num tempo adequado. Nós, em 2001, inauguramos essa experiência que já acontecia com muito êxito na Justiça Estadual para os processos da competência da Justiça Federal. Temos já mais de uma década de experiência e conseguimos colher frutos muito importantes com destaque para a questão da celeridade. Mas ainda temos desafios importantes para melhorar a efetividade da prestação da jurisdição nesse sistema de justiça. A grande preocupação com os juizados é que o juizado deve representar verdadeiramente um sistema de justiça, que tem princípios próprios e que opera muito com base em juízos de equidade e não apenas com base em legalidade estrita, ou seja, o juiz não pode operar apenas pronunciando as palavras da lei como um burocrata que não reflete sobre os dramas, as angústias e os reais anseios, em especial das pessoas mais fragilizadas. Então, o que nós precisamos para esse sistema de justiça que representa a esperança de tanta gente e que qualifica o Poder Judiciário, inclusive melhora a autoestima dos juízes, dos colaboradores em geral, porque é uma promessa de uma justiça mais acessível, mais próxima, mais cidadã, é fazer com que esses postulados tão fundamentais, ou seja, o julgamento com base na equidade, a conciliação, que é colocar as pessoas para dialogar e chegar a um entendimento autônomo em relação àquele conflito, é o que deve ser buscado. O juizado não pode significar apenas um procedimento que tem prazos diminuídos ou que tem uma forma recursal diferenciada. É isso que nós não podemos, nesse equívoco que nós não podemos cair. Muitas vezes o volume de processos que chega acaba levando a essa inevitável tendência. Porém, nós precisamos sempre enfatizar que esse é um modelo de justiça diferenciado e que precisa atuar, que precisa funcionar com base nessas premissas, com base nesses postulados. Aos idosos é assegurada a tramitação prioritária dos processos. O sistema dos juizados, ele facilita o acesso à justiça a esse grupo de pessoas? Sem dúvida. O idoso é considerado uma pessoa, em especial o idoso doente e o idoso que não tem condições sociais adequadas de vida, que depende de um benefício assistencial, por exemplo, é uma pessoa hiperfragilizada. E, sem dúvida nenhuma, com esses princípios da simplicidade, da celeridade, em especial de uma possibilidade de uma justiça equitativa, considerando as particularidades da situação concreta, ou seja, uma justiça aperfeiçoada, uma aplicação da lei aperfeiçoada, nós vamos conseguir dar uma resposta muito mais apropriada para esse perfil de pessoa. O CNJ desenvolve pesquisas para o aprimoramento dos juizados. O senhor tem conhecimento de alguma pesquisa ou atua nessa atividade? Sem dúvida, o CNJ tem significado um divisor na história do Poder Judiciário brasileiro e atua muito na gestão, capacitação e informatização. Desenvolve também pesquisas importantíssimas para sistematizar e desenvolver políticas judiciárias para melhorar o sistema de justiça, algumas voltadas especificamente para os juizados. Eu atuo como coordenador de um projeto que foca exatamente no sistema de justiça dos juizados, com destaque para a estrutura recursal e, sem dúvida, nós precisamos refletir de maneira crítica sobre o funcionamento do sistema para conseguir um aperfeiçoamento constante. Qual é a maior deficiência hoje no sistema de justiça dos Juizados Especiais Federais? Sem dúvida, é o elevado número de processos. Tudo que funciona bem tende a atrair um número muito significativo de pessoas. Nós multiplicamos a quantidade de processos com esse perfil, nessa faixa de valores. E hoje temos dificuldade para dar respostas no tempo oportuno. Esse elevado número de processos acaba diminuindo, fazendo com que a qualidade, muitas vezes, da decisão, da própria instrução do processo, acabe
perdendo em termos de qualidade. Então esse é um ponto que nós precisamos melhorar. Dar um tratamento adequado, mesmo considerando o elevado volume de processos. E que, sem dúvida nenhuma, atacar aquilo que eu chamo de demandas artificiais, ou seja, litígios, processos que não deveriam sequer chegar ao Poder Judiciário, que o próprio Poder Público já deveria ter solucionado na sua própria esfera. E exemplifico com as situações envolvendo demandas previdenciárias e assistenciais. Temos muitos temas singelos que poderiam ser resolvidos na esfera administrativa sem necessidade de demanda. Tirando esse excesso de demandas desnecessárias pela sua artificialidade, nós poderíamos deixar muito mais tempo e energia para aqueles casos realmente necessários e que dependem de uma intervenção judicial. Como aproximar ainda mais o Poder Judiciário da população? Sem dúvida é por intermédio dos princípios do juizado. E eu destacaria o princípio da informalidade e da simplicidade. Hoje vivemos numa era digital e precisamos muito da tecnologia. Até num contexto de processo eletrônico, nós precisamos escrever com simplicidade, escrever de maneira sintética, para garantir que aquele jurisdicionado mais simples consiga entender o que nós falamos. Numa rodada de conciliação, o juiz não pode sentar de maneira distante ou mais elevada do cidadão. Ele precisa dialogar de igual para igual, ele precisa criar caminhos, ele precisa facilitar e ele precisa fazer com que o jurisdicionado se sinta verdadeiramente num local que vai lhe dar o amparo e a proteção. O fórum não pode mais ser entendido ou ter o significado de um espaço que apenas atua nos processos criminais, como aquela visão clássica do jurisdicionado mais simples. Ele precisa ser, sim, um espaço mais amigável, mais acolhedor, para que o cidadão se sinta verdadeiramente acolhido e amparado nos seus direitos. E quais são os aspectos mais importantes do sistema dos juizados especiais? Sem dúvida, é a possibilidade do juiz decidir por equidade, como eu já destaquei, com essa possibilidade de aperfeiçoar o comando frio da lei. O juiz ele atuaria como se fosse um legislador para o caso concreto, e também a conciliação. Duas questões relevantes: conciliação e juízos de equidade. A conciliação é, sem dúvida, uma forma extraordinária de aproximação, de diálogo, de busca de harmonia, de disseminação de uma cultura de paz e, o mais importante, é uma forma de prevenção de novas demandas, porque ela verdadeiramente soluciona, ela alcança o entendimento e ela alcança a satisfação do jurisdicionado, e é isso que nós precisamos. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do 1º Juizado Especial Federal Previdenciário de Blumenau, Zenildo Bodna, vai falar sobre o meio ambiente. Não sai daí, a gente volta em instantes. Ser juíza na Bahia não é muito fácil. É um estado muito grande, com muitas comarcas, com muitas pendências, uma população muito grande, mas para quem tem a vocação, tudo se supera. E no meu caso em particular, eu consegui superar muitas, e para mim hoje é uma honra poder servir ao meu estado como magistrada. O 5º Encontro Nacional dos Juízes de Infância e Juventude será realizado pela Escola Nacional da Magistratura entre os dias 16 e 18 de outubro, no Tribunal de Justiça de São Paulo. 50 vagas estão disponíveis até o dia 4 de setembro no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o Poder Judiciário e a sociedade e também os juizados especiais federais. Agora, o juiz do 1º Juizado Especial Federal Previdenciário de Blumenau, Zenildo Bodna, vai falar sobre o meio ambiente. Doutor Zenildo, o que torna especial o direito do meio ambiente a todos? Esse bem jurídico tão especial que foi na Constituição de 88 protegido de maneira destacada no artigo 225, primeira característica é a sua novidade. Ele não é um direito clássico como é o direito de liberdade, o direito de propriedade. E o segundo aspecto, e mais importante, é que é um direito difuso. Essa difusão não diz respeito apenas ao envolvimento de todas as pessoas, inclusive
esse bem jurídico ele é titulado, digamos assim, também pelas futuras gerações. Envolve toda a comunidade de vida e até elementos sem vida, ou seja, elementos abióticos que viabilizam, que garantem que o sustentam a vida. Ou seja, tudo aquilo que está relacionado com o bem-estar da nossa casa comum é protegido por esse artigo. E essa grande particularidade, ou seja, sua característica difusa, o fato de pertencer e de estar envolvido na relação jurídica mais ampla que nós temos no nosso sistema jurídico, sem dúvida, vai desafiar muito a aplicação prática, quer seja pelo administrador público, quer seja também pelo Poder Judiciário. Aí está o grande desafio para que nós possamos melhorar continuamente as relações entre os seres humanos e o seu entorno, os seres humanos e o ecossistema. É legítima a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas ambientais? Esse é um tema de extrema relevância. O Poder Judiciário é também um dos destinatários desse que nós caracterizamos não apenas como direito, mas também como um dever. E é um dever fundamental, não apenas tem uma dimensão de direito, com a amplitude que eu destaquei, mas também de um dever. O Poder Judiciário, sem dúvida, é um dos destinatários. E enquanto destinatário, tem o dever de implementar. Nessa implementação, nesse trabalho, nessa atuação, sem dúvida, o controle de políticas públicas estará abrangido. Claro que nós temos que adotar algumas cautelas em algumas dimensões que são, eu diria, macro, que devem ser canalizadas para o parlamento, que devem ser trabalhadas na perspectiva da legislação, mas a partir da nossa Constituição, ou seja, do amplo catálogo de deveres fundamentais que já estão na Constituição, o Poder Judiciário tem sim o compromisso de fazer valer aquilo que já está posto, que está na própria Constituição. O ministro Herman Benjamin sempre destaca que quando nós falamos do tema do ambiente, os deveres, eles jorram da Constituição. O juiz não inventa, ele simplesmente faz com que a Constituição seja efetiva, que ela ganhe força viva. Essa compreensão do meio ambiente é muito relevante. Aqui é importante também frisar e observar que isso não significa que o Poder Judiciário atribua um peso exagerado ao meio ambiente. Isso não é possível. O compromisso, inclusive ético, dos juízes é com os direitos fundamentais em geral. Ele não pode, de forma a priorística, ou seja, antes de verificar um caso concreto, dar um peso maior, atribuir um valor maior para determinado bem jurídico. Assim como o meio ambiente é protegido pela Constituição, também a Constituição protege livre iniciativa, liberdade de empresa, propriedade. O que o Poder Judiciário precisa é compreender bem esse conjunto de valores, de princípios, de direitos fundamentais que a Constituição estabelece e buscar, no caso concreto, aquela aplicação que seja a mais harmônica e a mais consequente, principalmente tendo em mira o futuro, porque o direito ambiental ele tem também essa perspectiva, ou seja, de estabelecer vínculos consistentes com o futuro. E aí a nota da sustentabilidade tão importante, inclusive enfatizada na nossa Rio+20 que aconteceu recentemente no Brasil. O senhor foi juiz na Vara Ambiental de Florianópolis. Pela sua experiência, o senhor já é magistrado há 12 anos, a especialização de varas é importante? Sem dúvida. O meio ambiente é um tema, eu coloquei, relativamente novo. Tem várias particularidades e peculiaridades. As questões são destacadamente complexas. A solução, muitas vezes, desses grandes conflitos ambientais exige uma atuação muito, em termos de tempo, em termos de dedicação, muito maior do que uma solução de um caso singelo. Então, a especialização de unidades é absolutamente fundamental. Não apenas o magistrado vai ter condições de se especializar melhor na matéria, como também toda a equipe que atua naquele tema terá também condições de compreender melhor a dinâmica dessas ações. Sem contar também um outro aspecto muito importante, que é a possibilidade de uma gestão macro desses conflitos naquele contexto em que aquela unidade está inserida. Na Vara Ambiental, por exemplo, nós implantamos a Central de Medidas Educacionais. Como que funciona essa Central de Medidas Educacionais? As pessoas que cometiam infrações ambientais, em especial crimes, elas
passavam, além de cumprir prestações alternativas em termos pecuniários e principalmente da obrigação de reparar dano, passavam a assistir palestras, conferências sobre temas relacionados à proteção do ambiente. Nós já estamos numa edição muito adiantada. Essa iniciativa começou em 2005, 2006 e nós estamos em 2013 e com muitas pessoas já abrangidas por essa medida. Sem dúvida, com isso, alcança-se também aquele objetivo mais importante da jurisdição, que é a sua função pedagógica, de criar um clima, um ambiente geral de desestímulo, para evitar exatamente que novas lesões a esse bem jurídico tão relevante aconteçam. E o mais importante, para garantir um futuro melhor, um futuro com mais sustentabilidade para todos, que é o intento da nossa Constituição e a missão por excelência do Poder Judiciário. Obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Gisele Rocha Raposo, eu sou juíza do 3º Juizado Cível de Brasília. Acho que nasci para ser juíza, porque nos juizados cíveis é onde eu sei que eu posso estar mais próximo das pessoas, ajudar juridicamente, ajudar humanamente. E meu conselho para quem pretende ser juiz, além de estudar bastante, é ser consciente de que não é uma vida fácil. Agradeço ao juiz Zenildo pela entrevista. Fico muito honrado com o convite. É muito importante abordar temas tão especiais para a nossa jurisdição, em especial para o aprimoramento do Poder Judiciário. Meu muito obrigado. Nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.